Uma das dúvidas mais recorrentes que tinha entre os nossos alunos de desenho, na época em que eu dava aula presencial, era por que eu dava como referência para desenhar um desenho meu e não uma fotografia. É sobre isso que eu quero falar no Respondendo aos Inscritos de hoje. Bom, antes de entrar no assunto, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse no canal, ative também as notificações para ser avisado de novos vídeos e não deixe de escrever seu comentário, porque é graças a eles que existe esse quadro, né, onde a gente pode aí perceber a dúvida da galera que está chegando ao conhecimento do desenho e tal, e quer saber mais, quer ter mais informações. Então a gente gosta de falar disso. Bom, hoje eu quero ler a pergunta do Ryan Victor, que ele é membro aqui do nosso canal, ele é membro assinante do nosso canal. Inclusive, se você quiser estar assistindo videoaulas diariamente, onde eu desenho e narro tudo que eu estou fazendo, são desenhos complexos, tá? Não é um curso, mas é a possibilidade de você aprender visualizando, vendo aquilo que eu estou fazendo. E é só você clicar no botão abaixo aí, seja membro, e você vai saber mais como funciona, beleza? Bom, vamos ler aqui do Ryan Victor, que é membro do nosso canal. Charles, você poderia falar sobre como conseguir obter o mesmo resultado no desenho? Exemplo, quando eu copio algum desenho, seja seu, seja do senhor ou de outro artista, consigo um resultado satisfatório no desenho. Mas quando eu pego uma referência, fotografia no caso, eu não consigo o mesmo resultado que consigo quando copio de um desenho. Você me inspira muito. Legal, Ryan. Obrigado, ou Rian, né? Não sei como que fala seu nome. Bom, é o seguinte, isso era uma dúvida muito comum entre os alunos e eu fui aprendendo com o processo também. Quando eu comecei a dar aula, eu dava as primeiras referências de olho, nariz, boca, alguns detalhes que eu gostaria que o aluno desenvolvesse o aprendizado daquele tipo de sombreamento. Eu dava de uma referência que eu havia desenhado. Eu desenhava e dava ali para o aluno fazer. Beleza, o aluno conseguia, digamos que eu pego o aluno X e ele começa a fazer baseado assim, e ele começava a ter resultados legais. E isso me empolgava. Eu falei, pô, que legal, né? O aluno está conseguindo evoluir bem. Beleza, só que a hora que chegava no retrato, como ele já tinha passado por todas as fases do sombreamento que eu propunha, quando chegava no retrato, eu não ia dar um desenho meu, eu dava um retrato. Eu tinha algumas opções de imagens para o aluno escolher, e aí eu pegava um retrato simples, né, assim, a princípio um rosto sem muito detalhe, sem muita textura, com um contraste bonito e tal, e passava para o aluno. E eu comecei a perceber que o aluno que fazia os desenhos muito bem feitos de sombreamento, baseado nas minhas referências, quando chegava na fotografia, ele não ia tão bem assim. E aí eu tinha dificuldade com o aluno, porque eu pensava, pô, o cara estava vindo bem. Aí chegou no retrato, já não está conseguindo mais, aí eu tinha que ficar corrigindo o desenho dele o tempo todo. E aí, num determinado momento, eu peguei e falei, não, vamos fazer diferente. Eu vou fazer um retrato e você vai copiar o retrato que eu fizer. E aí, de antemão, eu já preparei um retrato, tal, desenhei, fiz toda a construção do desenho, sombreamento, tudo bem bacana, e dava para o aluno, e resultado, o aluno conseguia. E aí era um dilema, né? Por que o aluno conseguia fazer tão bem de um desenho e não conseguia fazer de uma fotografia? Primeira coisa, quando a gente olha um desenho, o nosso olhar já muda, porque a gente já sabe que não é uma fotografia. E isso diz mais a respeito de um bloqueio mental do que se reflete na prática, do que um bloqueio prático, assim, que acontece de fato. Às vezes me enrosco um pouco aqui nas palavras porque é difícil explicar, mas você vai entender. O aluno, o aluno ou eu, qualquer pessoa que olha numa referência fotográfica, ele não tem ali o traço de um lápis, ele não tem ali a tonalidade de um grafite, ele não tem ali os detalhes de onde foram passados
a borracha, de que forma o lápis foi passado, se foi passado com ponta fina, com ponta grossa, o quanto que escureceu para chegar naquela tonalidade. Ele não tem nada dessas referências. Ele tem apenas uma fotografia que pode estar colorida ou preto e branco. É de preferência preto e branco. No caso de você estar fazendo um desenho em grafite, é melhor que você tenha uma referência em preto e branco. Beleza. Agora, quando ele pega um desenho, ele tem informações que ele não tem na fotografia. Quando ele olha um cabelo de uma fotografia, por exemplo, é um emaranhado, é tudo muito confuso. No desenho, por mais que também esteja um emaranhado e por mais que esteja confuso, ele consegue fazer uma leitura diferente, porque ele faz uma leitura de alguém que fez com um lápis. Aquilo ali foi feito com um lápis. Então, peraí, ele passou o lápis aqui, aqui ele deixou branco, aqui ele fez um detalhe assim, tal. A leitura é diferente. Eu, por exemplo, eu aprendi muito. Eu considero que a maior parte do meu aprendizado se deu quando eu tinha a possibilidade de pegar o desenho de alguém, de algum artista que estivesse muito à frente do meu. Eu gostava de pegar o desenho na mão e olhar pessoalmente, olhar de perto, olhar os detalhes, entender, porque quando eu olhava isso, a minha mente já compreendia, já fazia uma leitura de como que aquele processo foi feito. Ah, aqui ele deve ter passado o lápis tal. Olha só, aqui ele passou a borrachinha só para dar esse efeito. E aí eu olhava de longe e tinha aquela visão do todo. Eu olhava de perto e entendia como aquilo tinha sido feito. Compreende? Quando você olha uma fotografia, você não fica olhando de perto para entender como que foi feito, porque não foi feito. Aquilo ali é parte de um todo. E aí quando você aprende a fazer a leitura de que você vai copiar aquela parte, você se isola do todo, você se aparta do todo e foca somente naquele pedaço ali. E aí não é questão de como que aquilo foi feito, mas é questão de como eu consigo reproduzir exatamente essa tonalidade, ou essa tonalidade o mais parecido possível. Então, a pessoa, quando ela está começando a desenvolver a técnica, quando ela está começando a aprender o sombreamento, ela está começando a aprender como que funcionam os materiais, aonde que ela pode calcar mais, como que aquele lápis responde em determinada situação, como que aquela tonalidade fica se ela colocar mais leveza na mão. Ele começa a ter essa compreensão. E aí quando ele olha um desenho, ele já faz essa leitura, tipo, ah, isso aqui foi feito assim. Agora quando olha uma fotografia, o cérebro meio que, dá um tchutchu ali e fala, opa, como que eu vou fazer isso aqui? A pergunta não é como que foi feito, é como que eu vou fazer. Então muda. Então, meu conselho, se você está começando a fazer desenhos realistas, pegue desenhos mesmo para copiar, até você se habituar com a tonalidade e você ir criando independência da sua identidade artística. E aí você começa a ter, então, maior noção, você começa a entender como que o lápis chega naquela tonalidade. Aí quando você bate o olho numa fotografia, você já entende como que você deve fazer para o seu desenho ficar parecido com aquela fotografia, tá? Mas se arrisque. Por exemplo, digamos que você pega o retrato de um rosto desenhado e você copia, tá? Quando você for fazer um olho, por exemplo, pega de uma fotografia, não pega de um desenho. E aos poucos você vai se desvencilhando dessa necessidade de olhar para um desenho e você começa a ter mais confiança para olhar em uma fotografia e assim conseguir alcançar resultados. Beleza? Espero que tenha respondido e é um processo gradual, mas faz parte sim e é normal que aconteça assim. Obrigado pela pergunta, Rian, e você deixa aí os seus comentários para a gente ter assuntos como esse para tratar aqui. Beleza? Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!